Cláudio Rezende, notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Começou a semana da final. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. Boa noite também, Edu Panzi. Boa noite a todos. Começou pra valer. Já teve treinamento agora à tarde na cidade do Galo. O time ainda vai fazer 2 atividades em Belo Horizonte antes da viagem para Assunção, no Paraguai, que vai acontecer na quarta-feira. Inicialmente, Cirilo, o voo do Atlético na quarta, voo fretado com os jogadores, membros da comissão técnica, diretoria, sairia às 4 da tarde. Ele foi antecipado para as 3 horas. Então o Atlético vai chegar já, mas no fim da tarde, esse voo aí, cerca de 2 horas de duração, até Assunção, no Paraguai. E aí o Galo, pelo regulamento, pelo protocolo da final, precisa chegar mesmo, Atlético e Lanús, os 2 times, na quarta-feira, para que eles possam fazer algumas atividades propostas, né, pela Conmebol, tanto na quinta quanto na sexta, véspera do jogo. E aí o Galo já tem a sua programação definida. Na quinta-feira, o time vai fazer um treino, mas esse treino é totalmente fechado, sem imprensa, um treino secreto mesmo, como quase sempre acontece, né? Na maioria das vezes, sem entrevista. Na véspera do jogo, aí sim o Atlético vai fazer uma atividade pela manhã. Esses 2 treinos em Assunção, lá no estádio do Libertad. O Atlético vai liberar 10, 15 minutos para imagens no treinamento dele, no estádio do Libertad. E no fim de tarde, o técnico Sampaoli e o capitão do time, que possivelmente vai ser o Júnior Alonso, que inclusive vai estar em casa, né, paraguaio, eles vão conceder entrevista lá no estádio Defensores del Chaco, na sala de imprensa. É uma situação que normalmente acontece também em Copa do Mundo. A FIFA faz também essa prévia do jogo, levando capitão e técnico dos 2 times para a sala de imprensa, sala de entrevistas. Nesse caso, o Atlético, então, vai ter aí um período de adaptação à cidade, Assunção, no Paraguai, e o Sampaoli vai fazer os últimos ajustes por lá. A definição é a seguinte, né, Cirilo? O Sampaoli, nos últimos jogos, ele veio tentando colocar um esquema diferente no ataque, com o Rony mais aberto pela direita. Aí o Scarpa foi quem saiu do time. O Scarpa não foi titular nos últimos 3 jogos do Galo, contra Sport, Fortaleza e ontem contra Bragantino. Apesar de ter entrado nas partidas, o Scarpa acabou perdendo minutos, perdeu a titularidade, né, pelo menos nesse contexto mais recente. E o Sampaoli ontem deu uma letra, né, que esse time fica muito ofensivo com esses 4 jogadores, com o Rony, com o Bernard, com o Dudu e o Hulk. Ele já deu uma letra em outras entrevistas que é difícil colocar um time com o Scarpa e o Hulk juntos, por conta de recomposição mesmo, né? Por características dos jogadores. Só que o Hulk, um jogador que recuperou, e ele é o principal ídolo do time, dificilmente vai ficar fora da final. Sampaoli estaria repensando esse sistema ofensivo do Galo. Então, se ele estava com algumas certezas, agora tem algumas dúvidas com relação ao time que ele vai colocar em campo no sábado contra o Lanús. Agora, os jogadores que vão reforçar o time, né, Cirilo? Eu falei da programação do Galo, mas aí o torcedor vai perguntar: essa turma vai viajar junto? Porque eles têm jogos jogos data FIFA, né, amistosos, pelo mundo por aí, né? O Alan Franco está com a seleção do Equador, vai jogar contra a Nova Zelândia nos Estados Unidos. E aí, esse jogo é na terça-feira, 10h30 da noite. O Júnior Alonso está por lá perto, né? Está no México, contra o México, seleção do Paraguai, joga na terça-feira, esse horário também de 10h30 da noite. E o Ivan Román está mais longe, né? O Ivan Román joga o amistoso Chile-Peru, terça-feira mais cedo, 2 da tarde, mas ele estará na Rússia. Então, esses atletas, a princípio, eles vão se juntar à delegação do Atlético já em Assunção, no Paraguai. Já à noite, na quarta, ou até mesmo o caso do Román, né? Vai vir de mais longe, quem sabe até na quinta. Então, o Sampaoli vai ter o time dele completo, Cirilo, no Paraguai. E aí ele vai definir esse Galo para a final
Afinal, tem que ser erro zero. E os jogadores do São Paulo estão nesse discurso, que essa derrota de ontem nada vai interferir, porque é outro campeonato e é o jogo mais importante do ano lá no sábado. Edu, é evidente que nós vamos aprofundar esse assunto daqui a pouquinho no segundo tempo, na segunda parte do debate. Mas você falou e trouxemos em manchete o tal do alerta ligado também, né? O que aconteceu nos jogos recentes contra estes adversários deixa ensinamentos para a decisão da Copa Sul-Americana? A comparação entre os jogos do Campeonato Brasileiro contra Sport, Fortaleza e Bragantino com o jogo do fim de semana, ou uma coisa e outra coisa, Edu? Não, eu acho que tem que trazer sim para discussão, tem que comparar sim e principalmente no aspecto anímico, de competitividade. Para mim está muito claro, os jogos em que o Atlético se dedicou, competiu contra Del Valle, lá e cá, os jogos contra o Bolívar, o jogo contra o Cruzeiro no Clássico, o nível de competitividade, de concentração desse time foi muito acima. O número de erros foi muito abaixo nesses jogos, para essas partidas recentes e que se aproximavam da final da Copa Sul-Americana. Então isso precisa ser discutido, isso precisa ser conversado. Não há mais margem para falta de foco, de concentração. O Atlético precisa jogar a vida sábado, vai jogar a atual e a próxima temporadas, no próximo sábado contra o Lanús. Então você tem que trazer para discussão, sim, os problemas que teve nesses jogos, principalmente os problemas defensivos. Há um alerta ligado para o sistema defensivo do Atlético. Se o problema é falta de concentração, se o problema é desorganização, isso precisa ser trabalhado no dia a dia, isso precisa começar a ser trabalhado em Belo Horizonte, seguir sendo trabalhado em Assunção e que o Sampaoli tome as melhores decisões possíveis, né? Ele deu uma entrevista para a Conmebol e que ele diz que jogos de finais não são jogos bonitos. E isso me faz pensar em qual Atlético ele vai escalar para esse jogo do sábado. É um Atlético ofensivo, um Atlético que vai proporcionar ao seu torcedor um jogo mais bonito, um jogo de mais ataque, ou será um Atlético mais equilibrado? O Atlético mais equilibrado que a gente viu, desde que o Sampaoli reassumiu o comando técnico, não tem alguns jogadores importantes, né? Para mim, o Atlético daquele jogo contra o Del Valle em Belo Horizonte demonstrou um equilíbrio muito grande. Não tinha o Hulk no ataque, né? E eu acredito que isso não vai acontecer na final. Eu não tiraria o Hulk do time na final, mas você tem que trazer um equilíbrio para a equipe tendo o Hulk lá na frente. E o Sampaoli, como disse o Cláudio Rezende, falou aí do conflito com Hulk e Scarpa no mesmo time. Acho que Rony, Bernard, Dudu e Hulk deixam o time com um poder de recomposição menor. Chamei atenção para o jogo contra o Bragantino de um meio de campo com fragilidade na marcação. E aí o retorno do Franco pode potencializar essa marcação, mas qual Franco? O Franco volante ou o Franco ala pelo lado direito? Isso tudo vai ter que ser conversado, trabalhado, e as respostas elas vão aparecer sábado, na hora que o Cláudio Rezende trouxer a escalação do Atlético que vai iniciar a final da Sul-Americana. Então tem muita coisa para a gente debater durante a semana, mas eu estou apostando num Atlético mais equilibrado no sábado, um Atlético para entrar em campo, para competir e ser campeão, não para dar espetáculo ou para ser um time ofensivo.